Este episódio do Esprofissa é especial para quem se interessa na saúde da comunicação humana. Fica aí e conheça mais uma profissão inspiradora. A fonoaudiologia é uma especialidade da fala e da audição, mas também trabalha com outras funções, como a mastigação, a respiração e a escrita. E quem está aqui hoje para falar um pouco sobre esta carreira é a fonoaudióloga, pedagoga e neuropsicopedagoga Gleides Guerra. Ela é mestre em distúrbios da comunicação humana e atua em educação especial e Libras. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Gleides. Obrigada, é um prazer estar aqui. Para começar, você poderia contar um pouquinho por que você escolheu a fonoaudiologia? Então, a fonoaudiologia surgiu na minha vida de uma maneira até meio surpreendente, né? Não era um caminho que eu pretendia seguir, mas eu sempre quis trabalhar com crianças. Então, a minha escolha da fonoaudiologia foi em busca de um trabalho que eu pudesse atender a crianças e depois, no decorrer da minha carreira, passei a trabalhar com crianças com deficiência, principalmente com crianças surdas. Legal. E você acha que a fonoaudiologia é uma carreira mais indicada para quem tem interesse em comunicação ou quem é mais interessado na saúde? Então, ela tem um espaço bem grande de atuação, né? Então, na verdade, é uma carreira que envolve questões da educação, questões da saúde e questões da comunicação também. Então, quando você faz o curso de fonoaudiologia, você acaba escolhendo dentro da sua preferência para que área que você vai seguir mais. Então, eu, por exemplo, segui mais para a área da educação, né? Trabalho bastante com as dificuldades de aprendizagem, mas há também outros profissionais que trabalham em hospitais ou que trabalham mesmo em redes de TV, né? Auxiliando aí na impostação vocal, no trabalho vocal. Então, é uma gama muito grande de possibilidades, dá para fazer bastante coisa. Ah, legal. E como foi a sua experiência na faculdade e no seu primeiro emprego, que provavelmente deve ter sido um estágio na área? Então, a faculdade ele é um curso bem extenso, né? Quando eu fiz era um curso de período integral e hoje há a possibilidade do curso ser feito em meio período, mas aumenta a duração em 1 ano. Existem os estágios obrigatórios da faculdade, que a gente cumpre na clínica da própria faculdade, mas tem também, né, no meu caso, eu fiz um estágio fora da faculdade. E nesse estágio que eu fiz fora, foi onde eu acabei ficando e foi o primeiro lugar que eu trabalhei. E logo em seguida também, após eu me formar, eu fiz um concurso para a prefeitura, né, para a educação especial, então meio foi ao mesmo tempo, né, eu comecei a trabalhar nesse consultório que eu fazia estágio e no período da tarde eu já trabalhava então na prefeitura por concurso, trabalhei 25 anos na prefeitura. Você optou esse concurso por conta de mercado ou foi uma opção pessoal, mercado de trabalho? Na verdade, quando a gente se forma, a gente não sabe ainda muito bem o que a gente quer, né? Então a gente vai buscando algumas alternativas. Então, quando surgiu a oportunidade do concurso, ele havia a escolha tanto para a educação como para a saúde. E eu acabei me engajando aí por uma escolha pessoal na educação, mas também por pensar no concurso público, na questão da estabilidade, né? E de todos os favorecimentos também que a gente tem dentro do concurso público. Então, um pouquinho das duas coisas. E na sua visão hoje, o mercado está em expansão? Então, o mercado de fonoaudiologia é um mercado grande. Muitas pessoas procuram profissionais na área e não encontram. Mas, ao mesmo tempo, acaba sendo muito difícil, porque se você atua em consultório, o que acontece? O convênio não paga muito bem. Então, os profissionais não querem trabalhar com convênio, querem trabalhar em atendimento particular. E aí isso fecha um pouquinho, então, esse mercado. Mas é um mercado que dá para se trabalhar em diferentes áreas, como eu disse, em escola, em hospital, em associações de uma maneira geral, né, na própria educação especial. Então, existe um campo grande para o trabalho e hoje se procura esse profissional e muitas vezes não se encontra. Como eu citei no começo do vídeo, você é especialista em Libras, que é a língua brasileira de sinais. Eu queria que você comentasse um pouquinho a sua visão em como ela é utilizada hoje no Brasil. Então, a Libras, que é a língua brasileira de sinais, é uma língua reconhecida no nosso país. Então, através de uma lei, que é uma lei de 2002, ela passa a ser tão
reconhecida quanto a própria língua portuguesa. Então hoje nós podemos dizer que no nosso país nós temos duas línguas, a língua portuguesa e a língua brasileira de sinais. Então esse também é um campo que está em expansão, né? Porque aí a partir da legislação torna-se obrigatório que os cursos de graduação ofereçam essa disciplina de Libras, e isso para a pessoa surda é um avanço muito importante, né? Porque muitas vezes o surdo ele acaba sendo como um estrangeiro no seu próprio país, porque ele chega aos locais e não tem como se comunicar. Então a presença de profissionais de Libras é fundamental para que a gente tenha uma sociedade inclusiva e uma escola inclusiva também. Então a Libras tem um espaço também bem grande no mercado de trabalho. E essa função de trabalhar com Libras é exclusiva de fonoaudiólogo? Não, pelo contrário, né? Na fonoaudiologia são poucos os profissionais que trabalham com Libras. Alguns profissionais sim. A Libras, né, para você atuar como um profissional da área de Libras, ele é um curso de pós-graduação, né, que você pode fazer de tradutor e intérprete de Libras, e pode ter qualquer curso superior, inclusive um tecnólogo superior, para que você possa fazer a pós-graduação em Libras. E além disso, existem alguns locais, algumas instituições que oferecem o curso de capacitação em Libras. Então você desenvolve o aprendizado da língua e aí em algumas áreas, mesmo sem a pós-graduação, você consegue atuar, né? Para algumas coisas precisa ter a pós-graduação, mas para outras coisas, com a capacitação em Libras, você já consegue alguma coisa nessa área. É um profissional bastante procurado e é um profissional que não tem ainda em número suficiente no mercado. Ah, muito legal. E pensando mais nos nossos jovens, você acha que eles têm interesse nessa área? Você sente que os jovens procuram fonoaudiologia para pensar em trabalhar com Libras ou... Eu dou o curso de Libras, eu dou a disciplina de Libras na faculdade, né, nos cursos principalmente de pedagogia. E quando a gente começa a ensinar Libras, a gente vê um interesse muito grande em aprender. Então as pessoas um pouco se apaixonam pela Libras. Mas por ser uma área desconhecida, muitas vezes quando eu começo a dar a aula, ninguém nem sabia do que se tratava. Mas eu acho que a partir do conhecimento, né, de você saber o que significa aquilo, tem sim uma procura maior e essa paixão um pouquinho por aprender a Libras. Já que você já contou um pouco mais a sua experiência como professora e tudo mais, eu queria que você compartilhasse também sua experiência como profissional de consultório, se você teve, quais foram os desafios que você enfrentou. Então, no consultório não aparecem tantas crianças com deficiência, né? As crianças com deficiência que a gente atende aparecem mais nas instituições, porque as instituições oferecem todos os tratamentos. Então, na prefeitura, eu trabalhei bastante com criança surda, né? E um dos maiores desafios da prefeitura são as condições de trabalho, né? Então, muitas vezes, a gente que levava o nosso material para trabalhar, muitas vezes a própria dificuldade da família de chegar até o serviço para fazer o atendimento, ou até de seguir algumas orientações que você passava para a família. Então, acho que os maiores desafios estão relacionados com os desafios do país, né? Que são os desafios aí socioeconômicos e que para a pessoa com deficiência ainda há mais dificuldades, né? Existe muita questão ainda do preconceito, então nosso país não é um país livre de preconceito, nem em relação à pessoa com deficiência. Então muitas pessoas olham para o sujeito surdo, para a pessoa surda, como se ele fosse incapaz de fazer várias coisas. Então acho que o grande desafio é a gente mudar a sociedade como um todo. Sim, isso é muito importante. E nesse cenário de desafios e tudo mais, dá para definir um fonoaudiólogo de sucesso? Qual o perfil dele? Olha, como eu disse, é uma área muito ampla, né? Então você pode trabalhar em várias frentes. Eu acho que um profissional de sucesso é aquele que faz o que gosta, certo? E logicamente você tem que receber um retorno disso, porque a gente tem que sobreviver, né? Eu me sinto um profissional de sucesso porque eu faço exatamente o que eu gosto. Então, eu acho que quando a gente vai em busca de uma profissão, a gente não deve pensar a profissão que dá dinheiro, que não dá dinheiro. Porque eu acho que você fazendo o que você gosta, o dinheiro acaba sendo aí uma consequência do seu trabalho. Então, para mim, um profissional de sucesso é aquele que faz aquilo que gosta
e consegue sobreviver dessa maneira, lógico, né? E agora para os nossos jovens, novamente, que estão ali nos acompanhando, ele está na dúvida, ele não sabe que carreira ele vai seguir, que profissão ele quer. Tem alguma dica, alguma coisa que você pode dar para ele ter certeza que ele vai ser um fonoaudiólogo? Então, nessa área, né, da fonoaudiologia, como outras áreas aí das ciências humanas, eu acho que a coisa mais importante é você gostar de trabalhar com pessoas, né? A gente trabalha com pessoas o tempo todo, independente se crianças ou adultos, que nem a minha escolha foi um pouco porque eu queria trabalhar com crianças, mas eu acho que para você ir para uma área dessa, você tem que ter essa vontade de trabalhar com pessoas, de ajudar o outro, né? Porque é o trabalho que a gente desenvolve. Então, se o seu desejo é esse, eu acho que é o caminho estaria certo nesse sentido. E outra coisinha também que acho que é bem importante da gente comentar é sobre o Enem 2017, que o tema foi educação para surdos no Brasil. E muitos jovens foram pegos de surpresa com esse tema, não conseguiram desenvolver. Na sua opinião, você acha que eles estão prontos para falar sobre esse tema? Eles têm informações sobre isso? Então, eu achei um tema muito específico, né? Eu acho que a gente poderia ter falado da inclusão do surdo na sociedade, mas um tema que trate da educação do surdo, eu levei essa questão para minhas turmas de pedagogia e mesmo para elas foi bem difícil responder, né? Então a gente fez até essa troca e esse debate. Então eu acredito que nós, enquanto sociedade, não estamos preparados para discutir inclusão, né? E também não estamos preparados para discutir educação. Então, para o jovem traçar uma discussão nesse sentido, de fato, eu achei bastante complicado. Agora, a riqueza e a importância desse tema é que fez a sociedade parar e pensar sobre isso. Então, a gente acha bacana ter tido esse tema, no sentido de que as pessoas estavam todas comentando sobre esse assunto, né, durante aí um período. Mas é uma questão que eu acho que foi de difícil resposta para os jovens. Agora, só para encerrar, eu gostaria que você desse um conselho para os nossos jovens que estão em idade de escolher uma profissão, alguma informação bacana que você queira passar para eles, mas em Libras. Você pode, por favor? Então, antes deixa eu só explicar, né? A Libras, ela é uma língua completa, certo? Então, ela tem uma gramática que é própria dela, ela não segue a gramática do português. A construção da frase em Libras, ela é bem diferente da construção da frase em português. Então, eu não consigo, por exemplo, falar e fazer o sinal ao mesmo tempo, porque seguem gramáticas diferentes. Então, eu vou dar uma mensagem em Libras e aí depois eu traduzo para que todos possam entender, tá? Ok. Então, vamos lá. Então eu disse, jovem da Espro, escolha uma profissão que você ame, porque o dinheiro vem depois. Muito obrigada, Gleides, por ter aceito o nosso convite e por estar aqui hoje compartilhando sua experiência conosco. Então eu agradeço poder estar aqui e poder auxiliar aí na escolha da profissão dos jovens. E você, jovem, que ainda tem dúvidas sobre qual carreira seguir, inscreva-se aqui no nosso canal do YouTube, acompanhe nossas mídias sociais, que ainda tem muito conteúdo bacana aqui no S Profissa para você acompanhar.